Olá, boa noite a todos vocês que sempre estão aqui ligadinhos na nossa página, Todos por uma Cidade Melhor, ou também você que está acompanhando sempre aqui o nosso canal Tia Lu Oficial no YouTube. Hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, a professora pedagoga, né, e especialista em neurociência, educação aplicada para criança, Aline Vicente. Paz do Senhor, a paz do Senhor. Tô achando que tô na igreja, Aline. A paz, Boa Senhor. noite, Aline. Boa Boa noite para vocês que noite. estão acompanhando a nossa live. Hoje nós vamos tratar aqui de assuntos muito importantes, né? Porque a Sim. primeira pergunta que chegou aqui, Aline, por que tem sido tão difícil lidar com essa pandemia, né? É um tempo muito difícil onde as pessoas estão vivendo nos dias de hoje, mas antes de você responder essa pergunta, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Que falasse da cidade onde você está morando, porque você era daqui da cidade de São José dos Campos, agora você mudou, né? Sim. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Meu nome é Aline Vicente. Eu nasci e cresci em São José dos Campos e estou morando tem um ano aqui em São Paulo, né? E eu sou formada em pedagogia e fiz uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação, porque eu queria entender melhor de como a gente aprende, né? Como é que o cérebro aprende, como é que... Por que como as pessoas aprendem mais rápido, outras demoram um pouco mais. Então, eu fui para essa área para entender um pouco mais o nosso cérebro, né? A nossa máquina cérebro, né? Você é Então, se você te... casada, tem filho? Ah, sim, sim. Sou casada, tenho um filho de 11 anos, né? Tenho um cachorrinho também. Sou casada já há um ano, tenho um filho de 11 anos e estou me adaptando aqui em São Paulo. Mas São José dos Campos mora no meu coração. Ah, legal. E eu conheço a Aline da época da faculdade. Estudamos juntas, né, Isso, Aline? exatamente. Tivemos um Eu passeio bem legal, né? Que a gente se conheceu mais, se aproximou mais, né? Quando a gente veio aqui no Parque do foi. Ibirapuera, né? Que a gente teve a oportunidade de repente, estar ali mais próxima e conversar durante todo o passeio, né? E foi bem bacana. Foi que eu te conheci melhor, né? E a gente criou uma amizade muito bacana. Foi, a gente passeou assim, em vários museus, uma tirando foto da outra. Foi um passeio Exatamente, muito exatamente. divertido, né? Que quem não conhece os Sim. museus que fica ali em São Paulo, gente, é um passeio maravilhoso. Dentro do Ibirapuera, tem vários, né? Então, se você entra lá para passear com a família, você já vê ali vários museus, já pode entrar, né? É bem bacana, é um passeio. Tem que ter tempo, né? Tem que chegar bem de manhãzinha para dar tempo de passar por tudo, porque é bastante coisa, né, Lu? É, tem muita coisa legal lá. Tem uma foto minha no Facebook, onde eu tô deitada, assim, em um gato enorme. Eu que tirei a foto. Põe os Foi a créditos Aline que lá. tirou essa foto. Foi um Exatamente. passeio maravilhoso, né, Foi. Aline? Foi sim, que deu pra gente Então, essa conversar. pergunta chegou aqui, Aline. Hum. É, como que a gente tem. Como tem sido difícil, né, esse período de pandemia, as pessoas elas gostariam de saber um pouquinho como lidar com as crianças dentro da sua casa, no convívio familiar, porque tinha pai, mãe que estava trabalhando o tempo todo. E tem Sim. pessoas agora que perdeu o emprego e tem que se adaptar, né? E tem que viver uma nova realidade ali com seus filhos, às vezes a criança é pequena, né? Então, como que as pessoas fazem para viver bem nos dias de hoje? Então, para começar, né? Onde tudo começou. Por que está sendo tão difícil para a gente lidar com a pandemia? Lidar com essa crise toda que o mundo todo tem vivido? Porque, assim, nós somos seres que aprendemos. Desde o princípio até o fim. A gente está aqui nesse mundo para aprender. Se você falar, eu já fiz faculdade, já fiz isso, já sei de tudo, você está mentindo. Porque desde a hora que você abre o seu olho, até a hora que você vai dormir, e até mesmo dormindo, a gente está aprendendo. Então, assim, se você para pensar quais são as memórias que a gente tem sobre algo que tenha sido parecido com essa pandemia, não temos. A gente teve H1N1, que foi uma pandemia também, né, atingiu o mundo todo, mas não nessa proporção, não desse jeito. Não parou o mundo. A gente não ficou de quarentena do jeito que a gente está, tendo que usar máscara,
álcool em gel. A gente tem que toda hora estar pensando. Se você está na rua, você tem que pensar, será que eu posso tocar nisso aqui? Nossa, eu tenho que lembrar que eu não posso tocar nisso aqui e pôr o rosto na minha mão. Pôr a mão no meu rosto. Eu tenho que lembrar que se eu for no mercado, por exemplo, a gente podia sair do mercado e já abrir um pacote de bolacha e ir comendo. Agora a gente tem que pensar. Nossa, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que higienizar, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que pensar. Então, assim, tem sido difícil porque é algo totalmente novo. Nem eu, nem você, nem nossos filhos, nem nossos avós, nem nossos vizinhos, ninguém nunca viveu algo parecido. Então, como é algo novo, assusta. E aí vem a dificuldade, né? Fora isso, como você mesmo falou, muita gente perdendo emprego, né? As famílias estavam acostumadas o quê, né? Geralmente, a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, a criança vai para a escola, a criança volta e fica um pouco com o avô, vai brincar na casa do vizinho e agora isso acabou, né? Então, assim, a mãe e o pai, muitas mães e muitos pais têm trabalhado dentro de casa, fazendo home office. As crianças não têm saído mais para ir para a escola. Então, está um convívio familiar bem mais próximo. E isso traz o quê? Conflitos. Traz também o estresse, porque o pai e a mãe pensam, como é que eu vou pagar a conta? A criança, como é que eu vou ajudar meu filho? Às vezes tem mais de um filho, né? Às vezes uma criança que está no primeiro ano, o outro que está no quinto, o outro que já está no colegial. E aí fica naquela coisa. A mãe se sente muito atarefada, o pai se sente muito pressionado também, né? Porque é uma situação nova. Nunca estivemos num mundo como a gente está hoje, né? Então, se você parar para pensar que nunca vivemos isso, então a gente não tem memória, a gente não sabe como lidar com aquilo. É um exemplo que eu sempre falo. Suponhamos que você nunca tenha estado dentro de um avião. Nunca. Você nunca nem viu um avião. E eu te dou um avião e falo assim, ó, entra aí e pilota. Você vai falar, poxa vida, eu não sei nem o que isso faz, né? Você vai ficar perdida. E aí, com o tempo, você vai aprendendo. Eu vou te ensinar, ó. Não que eu saiba pilotar um avião, né? Mas com o tempo você vai aprendendo. Você tem que ligar aqui, que você vai... Então, assim, depois de um mês, você vai ter, assim, um saber diferente. Você já vai olhar e vai falar, eu já sei o que faz, eu já sei como funciona. Pode ser que você não esteja sabendo pilotar o avião ainda, mas você tem um pouco mais de consciência sobre aquilo. A mesma coisa a pandemia. Quando chegou, foi assim, pá, do dia para a noite. Fechou tudo, escola, pai e a mãe começou a ficar mais dentro de casa, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que fazer outras fontes de renda. Então, assim, assustou. Mas, ó, com o tempo, a gente vai se adaptando, a gente vai se reformulando, porque o ser que existe nessa terra, que é mais adaptável, é o ser humano, né? Nós conseguimos lidar com a diversidade, nós conseguimos lidar com coisas diferentes a partir do momento em que somos colocados naquela situação. Às vezes alguém vem e fala para você assim, ai, como é que você conseguiu passar por uma questão X, né? Como é que você conseguiu vencer o medo, por exemplo, de fazer uma faculdade? Eu tinha medo. Porque você foi e você tentou. Porque você deixou o seu medo de lado e foi atrás do seu objetivo. E aí você conseguiu. Às vezes, você saiu muito melhor do que você imaginou que você sairia. Mas você foi, você tentou, você enfrentou, né? Então, com o tempo que está passando a pandemia, a gente está se adaptando a muitas coisas, né? Se adaptando a ficar mais em casa, se adaptando, como eu falei, nessa questão de, né, da higiene diferente, né? A gente não estava tão acostumado. Logicamente, quem sempre lavar as mãos, sempre teve isso, mas agora a gente tem que ter um cuidado muito mais especial, até mesmo se você encontrar ela na rua. A gente não pode chegar e dar um abraço e sabe, ter esse contato mais próximo que antes a gente podia. Então, a gente está tendo que se adaptar em todas as áreas, né? E eu acho que se você olhar lá no comecinho da pandemia, quando começou a quarentena e tal, e se você olhar hoje, a gente já está bem diferente. Não só como comunidade, mas sim como ser humano. A gente modificou, né, o nosso ambiente totalmente. Então, o ser humano tem essa fantástica forma de se adaptar a várias situações quando é necessário, né? A pandemia também, né, Lin? Ela fez com que as pessoas parassem um pouco e começassem a observar mais o olhar um do outro, né? Porque agora o rosto, a boca foi tampada, então a gente tem que se comunicar pelo olhar, né? Exatamente.
No os começo, olhos sorriem junto com a gente, né? Quando a gente é, sorri, o olho também sorri, né? pelos olhos agora, né? Uhum. No começo, as pessoas falam assim: ah, eu olho para outra pessoa, parece que ela tá assustada, mas é porque tava tampado tudo, né? Você não tinha a feição completa da pessoa. Mas a pandemia, ela veio aí e está trazendo novos ensinamentos, né, de como viver daqui para frente, né? Observar mais as pessoas que estão ao nosso redor, valorizar mais o momento em Exatamente. família. Exatamente. Quando é que a gente imaginou que Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, a gente ia fazer todo assim, nessa questão de, né, no celular, né, fazer uma chamada de vídeo, receber uma mensagem de áudio. A gente não pensou que ia passar por isso, né? E a pandemia trouxe esses valores. A gente não dava valor, né? Ai, para um almoço de domingo na casa de alguém, por um abraço amigo. E a gente começou a valorizar muito mais isso, né? E a questão da adaptação também do ser humano, que é algo extraordinário, né? A gente se adapta a tudo se a gente quiser e se propuser a fazer aquilo, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe comentando, né, que antes o filho dela passava horas no celular. E para ela estava Uhum. tudo normal, até aí ele ficava ali nos joguinhos dele, interagindo, ele e o celular. E agora o celular já não é mais suficiente, porque toda hora a criança está ali no meio, entre o pai, a mãe, conversando, falando alguma coisa. E isso é uma novidade para essas famílias, que antes os seus filhos ficavam somente no celular, e agora o celular ele perdeu um pouco disso. As pessoas estão vendo que precisa realmente ter um contato um com o outro, né? Então, nós precisamos resgatar, aproveitar esse tempo de pandemia e resgatar aqueles valores que já foram perdidos por algumas pessoas, né? Que é o sentar junto, comer junto, conversar, né, Uhum. Aline? Sorrir mais para as pessoas, Isso, né? Dizer que ama. isso. Porque, assim, as pessoas, às vezes, né, não vou dizer todo mundo, não vamos generalizar, mas as pessoas, às vezes, veem uma criança como um mini adulto, né? Ah, ela vai entender. Se eu disser que não, se eu mostrar alguma coisa, ela vai entender. E não, a criança não é um mini adulto. A criança é um ser em construção, assim como nós. Mas elas estão no começo da construção delas, né? Estão montando os alicerces, né? São valores, alicerces, que elas vão levar durante toda a vida. Então, assim, se o pai e a mãe não chegar, não conversar, não ouvir, não explicar, não entender, como é que você quer que seu filho saiba de coisas ou que ele te entenda se você mesmo não entende ele? Se você, por exemplo, às vezes são coisas bobas, a gente fala assim, isso aqui é bobinho. Às vezes a criança faz um desenho para você. Aí você nem olha, você está no celular, você está ali respondendo mensagem de outra coisa, você não olha. E para a criança, aquilo lá é um presente, aquilo lá é algo espetacular que ela está oferecendo para você. O meu filho, quando chega a época de meu aniversário, de Dia das Mães, ele me faz um desenho e ele fala, mãe, eu fiz o melhor desenho Nossa, o melhor desenho do mundo, é esse aqui. E ele me dá, e ele espera que eu olhe, que eu dê atenção, que eu veja naquele desenho o sentimento dele por mim. Então, assim, às vezes você está tão ocupado com outras coisas que você não olha para um desenho que seu filho faz, que você não tem tempo para conversar com o seu filho, que você acha ele é criança, ele é pequeno, ele não entende, para que conversar sobre certos assuntos com ele, ele não vai entender, né? E ele está aprendendo. E qual que é a maior missão dos pais? Qual que é a maior missão dos pais? É ensinar. E não é só ensinar saberes de escola, português, matemática, história, geografia, é ensinar valores, é ensinar sobre a vida, é ensinar sobre sentimentos, é ensinar sobre o mundo, é ensinar sobre si próprio. A gente não pode querer que o filho da gente seja o nosso espelho de uma forma assim, meu filho tem que ser, eu sou professora, meu filho tem que ser professor. Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Eu sou advogado, meu filho tem. Não, o seu filho é individual. Ele tem que ver, sim, sua profissão, ele tem que saber das coisas, mas ele tem que decidir por si próprio. Você tem que fazer com que ele entenda que ele é um indivíduo e que ele precisa ter valores, que ele precisa obedecer os pais, que ele precisa ter o pai e a mãe como um espelho, mas ele é um indivíduo. Então, você tem que tratá-lo como um indivíduo, né? Deixar que ele fale também, dar espaço para ele falar sobre sentimentos, sobre várias coisas. A gente pensa assim, a criança não está sentindo muita falta disso, não está sentindo muita falta daquilo, e eles estão.
Porque na escola é um lugar que ele tem contato não só com a professora, com os coleguinhas, mas contato com o mundo lá fora. Que a nossa casa, o nosso lar, é um lugar que a gente, né, prega nossos valores, né, as nossas crenças, a nossa cultura, porque cada família tem uma cultura, né, cada casa é diferente. E lá ele tem contato com outras pessoas, outras culturas, outras coisas, né, e ele está se desenvolvendo a partir daquilo também, né, e ele perdeu isso. Então, assim, a partir do momento que a criança só está em casa, está recebendo aula através de um ambiente virtual, ou através de uma apostila, ou através de qualquer outro meio que a escola está enviando as atividades, ele perdeu um pouco daquela parte da interação, né, para ficar dentro de casa. Então, agora o papel da mãe e do pai, além de todos os afazeres que tem, também é atuar como educador nessa parte. Também é fazer o movimento de troca, né? Por que de troca, Lu? Porque assim, eu sou adulta, eu ensino meu filho, mas meu filho, como criança, também me ensina. Eu não posso me colocar no, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu sou mãe. Não. Eu também sou um ser que está aprendendo. E a gente aprende tanta coisa com os filhos, tanta coisa com as crianças, né, Lu? Muito. As crianças têm tanta coisa importante para passar para a gente, que às vezes a gente, né, passa desapercebido, né, que a gente não presta muita atenção, né. A gente, como adulto, que tem uma rotina muito mais agitada, às vezes a criança, às vezes meu filho fala assim, mãe, vamos sentar na varanda? Aí eu falo, para quê? Para olhar a lua, para olhar as estrelas, para admirar o céu à noite. Ele adora ver o céu à noite, né? Vamos sentar lá, mas não vamos falar nada, vamos só ficar olhando. E pensando em Deus, e pensando nas maravilhas. Né? E a gente senta, a gente bota as cadeiras lá fora e fica olhando assim para o céu, para a lua, para as estrelas, e ele fica assim, no silêncio. E aquele momento é um momento de conexão, sabe? E aí você para pensar assim, quantas vezes a gente, numa rotina tão agitada, a gente não para olhar nada. A gente não para nem para olhar a lua, como a lua tá. A gente não para ver as estrelas, a gente não para para... E o olhar da criança te trazer para aquilo é incrível, né? Então, assim, a gente tem que ensinar e a gente tem que aprender. É um constante ensinar e aprender, né? Então, a gente tem sim que dar ouvidos, a gente tem sim que conversar com nossos filhos. Eu vou falar que você vai pegar uma criança de 1 ano, de 2 anos, e vai ter uma conversa complexa. Mas você pode conversar. Você pode... A criança fala assim, mãe, nossa, eu tenho medo do coronavírus, eu tenho medo do que está acontecendo. E você pode falar, a mamãe também tem, o papai também tem, a vovó também tem, a gente também está vivendo algo novo, a gente está experimentando isso todo mundo junto. Estamos literalmente todo mundo no mesmo barco, aprendendo a conviver e a viver dessa forma, né? Você não precisa mostrar para o seu filho, eu sou um super-herói, eu não tenho medo de nada, mamãe é Mulher Maravilha, mamãe faz tudo, mamãe dá conta de tudo. Não, a gente tem que mostrar para os nossos filhos que o aprendizado ele acontece por toda a vida. E que por mais que você estude, que você procure saber das coisas, e que você leia, que você está sempre aprendendo. A cada capítulo que passa de um livro, você aprendeu muito. E escreveu um capítulo na sua própria vida, né? Então, nós vamos ser seres humanos totalmente diferentes. 2020 vai ser um divisor de águas. Quem você era em 2019? E quem você vai ser em 2021, não é? Né? Essa é a pergunta, né? Quem você vai ser daqui para frente, né? E eu só espero que a resposta das pessoas seja que você vai ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais evoluída. E como eu sempre falo, a sua melhor versão. Que a nossa melhor versão é a versão de hoje. Não é a de ontem, não é a de amanhã, é a de hoje. Nossa melhor versão é aqui, é agora. É o que você está fazendo agora para ser a sua melhor versão. Muito bem. Olha, a outra pergunta é como ajudar os filhos, tanto na atividade escolar, quanto no convívio da família, né? Um pouquinho já do que você está falando. Mas o que acontece é que tem muitos pais, e até recebi algumas fotos, alguns relatos, de mãe que mostrou seu filho chorando, fazendo atividade escolar, porque tem muita dificuldade.
às vezes, a própria pessoa, ela não sabe ensinar, então ela acaba ficando muito nervosa, e na hora de ajudar as crianças, em vez de ajudar, acaba até atrapalhando, né? Então, assim, é um momento muito difícil que muitos lares estão enfrentando, mas também precisa, né, um autoconhecimento, a paciência nesse momento, porque tem muita coisa acontecendo e muitas crianças, elas também estão ficando sobrecarregadas, né? Sim. Porque ela tem medo de perguntar às vezes para o pai, para a mãe, e eles Uhum. já estão com tanta coisa na cabeça que quando a criança vai conversar com eles, agora não. Ah, daqui a pouco te ajudo. Então a criança ela vai se fechando. Então, para começar, eu queria falar que os professores, em geral, têm feito mágica, têm feito um trabalho espetacular. Porque você imagina, um dia você está na lousa, na sala de aula, de repente, né? Você está atrás das câmeras, você está produzindo material de uma forma diferente, está se reinventando. Então, olha, professores, né? Não é porque a gente é da classe, não, mas a gente tem que tirar o chapéu, né? Então, eu acho assim, o que acontece? Do mesmo, como eu estava falando agora, né? As crianças não são mini adultos, mas elas têm preocupações também, né? Elas querem tirar nota, elas querem aprender, né? E tem toda essa questão também dos pais também, às vezes não estão trabalhando fora de casa, alguns estão, alguns não. Mas os que estão dentro de casa têm bilhares de coisas para fazer. É telefone para atender, e-mail para responder, a mãe tem que parar e fazer isso, o pai para e faz aquilo, tem criança pequena. Então, qual que é a minha visão? O que eu acho que eu posso dar de conselho para as pessoas? Primeiro, se você tem contato com a professora do seu filho, tem um WhatsApp, ou tem alguma forma de contato, relata isso para ele. Fala, meu filho está tendo dificuldade disso, meu filho está tendo dificuldade daquilo. Busca uma ajuda, assim. Se você não está tendo o contato, você não sabe do assunto, gente, a internet é algo maravilhoso. Então, vai lá na internet e fala assim, poxa, meu filho está com dificuldade em história, em português, em matemática. Procura. Senta com ele um minuto. Mostra para ele que ele é importante. Mostra para ele que você está dando atenção para ele. Então, fala assim, filho, qual que é a sua dificuldade? A gente que é pai e mãe sabe. Mas pergunta, só para ele falar. Ai, pai, não entendi tal atividade. Tenta ajudar. Você não conseguiu? É uma coisa muito complexa, um negócio... Porque às vezes tem coisa que a gente não vê faz 20 anos, né? Você fala, não lembro como é que é. O que eu vou fazer? Se você tem acesso à internet, busca alguma coisa na internet, busca um vídeo, busca alguma coisa, senta vocês dois e tenta os dois procurar o conhecimento junto, né? Vamos procurar aqui um pouco mais, vamos ver um vídeo, vamos ver aquilo. E a gente, como pai, como mãe, sabe exatamente como o filho aprende melhor, né? Porque, assim, tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende melhor fazendo, tem gente que aprende melhor vendo um vídeo, tem gente que aprende melhor quando alguém lê para ele. Então, assim, procure entender melhor o seu filho. Qual é a forma que ele entende melhor? E vai e tenta ajudá-lo. Mostra para ele que você está empenhado em ajudá-lo. E por mais que você não saiba do assunto, que você vai tentar ajudá-lo, você vai procurar a resposta. Que tá tudo bem também, sabe? Às vezes eu já vi várias fontes de crianças, já recebo relatos também. Nossa, meu filho não quer fazer, tá chorando muito, sabe? Naquele momento que ele tá muito estressado, fala para ele, vamos parar um pouco, vamos respirar, vamos tomar uma água, vamos esparecer um pouquinho, sabe? Precisa ser feito naquele momento, às vezes tem atividade que pode fazer daqui a pouco. Às vezes tem atividade que pode ser feito no outro dia, num momento mais calmo, no momento que você tenha mais tempo, sabe? Então, assim, é olhar para o seu filho como indivíduo, como eu falei desde o começo, e ajudá-lo de uma forma que só você é mãe, só você que é pai, só você que cuida, né? Que sabe como o seu filho pode ser ajudado. Como é que você pode acalmá-lo? Como é que você pode conversar com ele? Sabe? Tudo parte do pressuposto de dar atenção, dar ouvidos, né? Sentar e conversar com ele e falar também, eu também não sei de tudo, também tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente, né? Não é porque a gente é adulto que a gente sabe de tudo, né? Então, assim, dar esse tempo, né? Pesquisar junto, sentar, procurar ajuda da professora, e você fala assim, às vezes tem lugares que a gente sabe que não está tendo muita essa comunicação, ou que a pessoa também não tem acesso à internet, né? Como é que faz uma hora dessa? Não tem acesso à internet, né? Não tem biblioteca aí aberta. Então, você vai procurar, por exemplo, tem alguma biblioteca, alguma livraria aberta, vai procurar,
vai pedir ajuda de uma amiga, alguém vai ter alguma orientação para te ajudar. Às vezes tem alguma amiga que está com o filho na mesma idade, na mesma escola. Você pode me passar o conteúdo? Você pode me ajudar? Sabe? Então, assim, manter esse contato com o filho, para que ele possa entender que ele é importante, que você está dando atenção para ele, e que vocês dois juntos estão em busca do conhecimento, né? E pensar assim, não é tudo assim desesperadamente, preciso fazer agora, preciso tirar nota agora, preciso... Calma, respira, toma água, vai tranquilamente, e a gente consegue. Tem uma história até bem assim, não tem muito a ver com a pandemia, mas é uma história de vida minha mesmo, pessoal. Eu estava no 5º ano. Então pode contar. Eu vou contar. Eu estava no 5º ano e eu me machuquei, quebrei o braço. Braço direito, você imagina, eu sou destra e eu quebrei o braço direito. E aí a minha mãe sempre, nossa, minha mãe é uma pessoa espetacular. Na parte de ensinar, de escola, minha mãe sempre foi espetacular. E eu quebrei o braço, né? E eu, destra, né? Falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? A minha mãe falou assim, por que você não vai para a escola direitinho, porque vai demorar para tirar o gesso, e você não tenta escrever com a mão esquerda? Aí eu olhei para minha mãe e falei assim, que é isso, mãe? Imagina, eu sempre escrevi com a mão direita, eu vou conseguir escrever com a esquerda? Não vai dar certo. E a minha mãe falou assim, quem tenta, consegue. Vamos tentar? Vamos tentar? Pelo menos se você tentou. E aí eu fui na escola, com a mochila nas costas, pensando, meu Deus, vou escrever com a mão esquerda. E comecei a treinar. E, por mais incrível que pareça, muito rapidamente eu comecei a escrever com a mão esquerda. Com letra bonita, direitinho, fui treinando. E os professores todos assim, nossa, mas você não é destra? Como é que você está escrevendo? Porque eu tentei. Porque foi uma adversidade, né, quebrar o braço, e uma ação, né, de tentar escrever. E eu consegui. E aí, por muito tempo, eu fiquei escrevendo com as duas mãos. Quando eu tirei, né, o braço, o gesso do braço, eu tinha a facilidade de escrever com a mão esquerda e a mão direita. Mas por quê? Porque eu tentei. Aí você para e pensa assim, quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente acha que a gente não é capaz. Por exemplo, quando a gente foi entrar na faculdade, vou dizer a minha história. Eu estava há 8 anos sem estudar. Eu tinha tido meu filho, tinha casado, o casamento não deu certo. E aí meu irmão falou, vamos estudar, vai fazer o Enem. E eu fiquei assim, não, mas eu não vou conseguir. Não, mas isso não é para mim. Não, mas eu tô há 8 anos sem estudar. Tem gente que tá aí fazendo cursinho aí de segunda a segunda. Eu não tenho chance. E eu consegui. E para mim aquilo foi uma grande vitória, porque eu venci o meu medo de tentar e fui. E tentei e consegui. Tanto é que no dia que a gente recebeu o diploma lá, eu chorando, todo mundo assim, para de chorar, você vai sair chorando nas fotos. E eu falei, gente, só Deus e eu sabe como é que eu cheguei até aqui. Porque assim, não é fácil. Só que se você desistir no meio do caminho, você nunca vai conseguir chegar no final. E por mais difícil que seja, você conhece a minha história um pouco mais a fundo, coisas pessoais que eu já te contei. Por mais difícil que seja, se a gente não tentar, a gente não consegue. Porque a volta ao mundo, ela é feita a partir do primeiro passo. Quem não sai do lugar, quem não dá o primeiro passo, como é que vai dar a volta ao mundo? Mas se você dá o primeiro passo, você pode dar a volta ao mundo. Por mais que os outros digam que é impossível, né? Então, se você deixar as adversidades do momento, a circunstância do momento te travar, você nunca vai saber do que você é capaz. Agora, se você pensar, o não eu já tenho, né? Mas eu vou tentar. Você consegue, né? Para pensar no primeiro dia que você chegou na faculdade. Quando você olhou, eu, por exemplo, o primeiro dia que eu cheguei na faculdade, eu nunca tinha pisado numa faculdade antes, né? Eu cheguei, nossa, e como é que eu vou fazer? E aí o professor na primeira, lembra? A Regina, no primeiro dia, gente, tem prova, tem trabalho, tem isso, tem... E a gente foi ficando assim, meu Deus, não vou dar conta. Não é? Uma sala lotada, né? Mais de 100 pessoas. E aí você olha pro lado e fala, meu Deus. E aí você pensa, nossa, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu vou tentar. Pensa para você ver no primeiro dia da faculdade.
Como é que foi para você? Você já tinha feito outra faculdade antes? Não. Antes? Não. Então, como é que foi? Você não chegou e não falou, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta disso? E aí, No meu com o tempo... caso, assim, experiência minha da minha vida, desde a minha adolescência, eu sempre encontrei pessoas que tentaram colocar obstáculos, né? Então, assim, você não vai conseguir, você não vai dar certo, isso não é para você. Então, eu comecei a ouvir essas palavras, eu ainda era adolescente, eu tinha mais ou menos 15 anos. E então eu já tinha isso dentro de mim, que aquilo era um obstáculo e que eu ia vencer. Então, Uhum, eu nunca deixei. Quando alguém falasse assim para mim, olha, isso não é para você. Aí eu queria provar mais ainda, eu vou conseguir, né? Então, assim, quando eu vi um obstáculo, eu queria passar ele rápido, né? Para falar, aí, ó, eu venci. Então, então, isso daí veio do meu pai me ensinando desde criança, né? Que eu não poderia deixar ninguém me limitar, uhum, dizendo que eu seria. Eu vou ser aquilo que eu desejo ser. sim, Então, hoje, como pedagoga, como mãe, tudo, eu sempre falo, né, nos meus cursos de liderança, para as pessoas que me cercam, o limite é só você que pode pôr na sua vida, né? Então, nós precisamos ultrapassar esses limites. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam, não, isso não é para você, mas é para você. Por quê? Porque você desejou, porque você sonhou, porque você tem capacidade, né? Então, é como você falou no início, o ser humano, ele está o tempo todo aprendendo, né? Desde o primeiro momento que você desperta de manhã até o final do dia, a hora que você vai dormir, como você disse, né, Aline? até Até dormindo. dormindo, a gente aprende que o nosso subconsciente ainda continua ali em atividade. E o que acontece nos dias de hoje é que muitos pais também, trazendo para a educação, muitos pais colocam limite nos seus filhos, né? O filho tem dificuldade com o trabalho escolar hoje dentro da casa, aí a mãe, ela não consegue lidar com aquilo, aí ela fala, não, meu filho é burro, meu filho não tem capacidade de É o aprender, rótulo. É o rótulo que não isso pode vai ser dado. rotulando as pessoas. E Uhum. isso é uma coisa que nós não devemos fazer. Não é só nesse período de pandemia, mas em todo momento. Nós não devemos colocar rótulos nem nos nossos filhos e nem em ninguém, né? Pode falar um Exatamente. pouquinho sobre os rótulos, Aline? Posso falar. Por exemplo, quando alguém, você falou assim, mas você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de fazer aquilo, ó, tá vendo? Tá vendo? Fulano ali não é capaz. O que acontece? Tem duas vertentes. Você pode ou acreditar naquilo, falar, poxa, né? Eu não sou capaz mesmo. Eu não vou tentar porque eu não sou capaz, sabe? Ou você pode, como você mesma falou, falar, não, eu sou capaz sim, né? Eu E ir sou essa. atrás. Isso. Mas assim, nem todo mundo é. Nem todo mundo é. Como você falou, na sua adolescência você foi rotulada, você não é capaz disso, capaz daquilo. Então você já era adolescente, você já tinha uma estrutura cognitiva, já sabia certas coisas. Agora você imagina você falar isso com uma criança de 3 anos, uma criança de 4 Ela vai anos. acreditar. Ela vai acreditar. Ainda mais se quem estiver falando isso para ela for a figura paterna, a figura materna, a figura da avó, a figura de quem cuida. Ela não vai falar assim, imagina, quando a gente é criança, a gente acha o quê? Que a mãe da gente é o centro do mundo, que o pai da gente é o centro do mundo, a gente é dependente deles para comer, para fazer várias coisas. Então, se você imagina, se aquele que você vê como alguém que está te cuidando, que é o centro do seu mundo ali, naquele momento, te fala que você não é capaz, você não vai acreditar? Você vai acreditar, ainda mais você sendo criança, você vai falar, poxa, eu não sou capaz mesmo. Ou quando tem aquela questão da comparação dos irmãos. Ó, o seu irmão mais velho fazia isso. Seu irmão mais novo, é mais novo que você, ó. E faz melhor do que você. Ó, você tem 5 anos e não consegue fazer isso, seu irmão de 3 está fazendo. Ó, o seu irmão que tem 10 anos, quando tinha 3 já fazia, e você não. Essa questão da comparação é terrível. É terrível. Porque não podemos comparar as pessoas. Até os irmãos gêmeos, eles são totalmente diferentes. Eles podem ter os mesmos olhos, o mesmo cabelo, a mesma cor de pele, mas eles são totalmente diferentes. Então, quando você compara, você rotula, você tira totalmente a identidade daquela pessoa. Você vê, às vezes tem uma mulher que fala assim, eu tenho 10 filhos. Eu criei todos iguais.
cada um não é diferente? Você tem 2 filhos, né? Os mesmos amores iguais. Você tem 2 filhos. Não é porque é um menino e uma menina. Então, mas assim, você tem 2 filhos. Não é porque é uma menina e um menino, não. Mas comparando os dois aí. Eles não são totalmente diferentes? Totalmente. A educação que você deu para um não é a mesma que você está dando para outro? Os valores que você passa não são os mesmos? E por que que um gosta de tal coisa, fez tal coisa com tal idade, e o outro fez diferente? Porque somos indivíduos e nós temos que ser respeitados como tal. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu queria tanto que desenvolvesse tal coisa. Será que foi falta de estímulo? Porque o que se sabe é que a gente aprende porque a gente é estimulado, né? Aí você fala, nossa, estimulei tanto meu filho a fazer tal coisa e ele não fez, que o irmão fez. Mas é individualidade, é vivência. Quando você teve o primeiro filho seu, lá em 2010, por exemplo, e você teve um em 2015, é outros tempos. Ele teve outra vivência, né? Às vezes você morava numa casa, num bairro tal, perto da sua mãe. Agora, o outro filho que você teve, você já morava em outra cidade, em outro local, você tinha outro tipo de cabeça. Então, assim, são outras vivências. As pessoas são indivíduos. Você não pode falar assim, você tem que ser igual a fulano, você não pode classificar as pessoas. Você tem que vê-las como indivíduo. Cada pessoa tem o seu gosto, o seu jeito de falar. Tem gente que tem muita facilidade de falar, que fala muito. Tem gente que não consegue se expressar. Às vezes você está com seu filho chega e fala, mãe, vou te usar um exemplo bem legal. Na minha casa, 4 filhos, minha mãe tinha 4 filhos. Eu chegava e falava assim, mãe, hoje na escola eu pintei, eu desenhei, eu caí assim, ó. Eu tava correndo, eu fazia até o jeito que eu caía, né? Meu pé foi assim, eu fui assim, eu caí assim. E aí eu olhei, explicava nos mínimos detalhes. Aí um outro irmão meu, minha mãe assim, e aí, como é que foi a escola? Boa. O que você fez? Ah, não lembro. Aí o outro, como é que foi a escola? Mãe, eu estudei e brinquei. Então, assim, cada um tem o seu jeito de se expressar, de falar. Você fala assim, meu filho é muito quieto. Eu não consigo fazer com que meu filho se expresse. Quando a gente está sentado para jantar, para almoçar, numa roda de conversa, ele é muito quieto, ele não fala. Já o outro fala por 2, né? Porque cada um tem o seu jeito. Você tem que amar e respeitar o jeito do outro. Mas não é porque um fala muito, o outro fala pouco, que o que fala pouco você não deve chegar perto dele e perguntar como é que foi o seu dia. Mesmo que a resposta seja assim, mãe, brinquei e estudei. Mesmo que a resposta não seja nenhuma resposta. Você tem que dar atenção para ele, você tem que dar um espaço para ele falar, né? Um espaço para ele se sentir importante também ali. Então, quando você respeita a individualidade de cada pessoa, de cada filho, de cada indivíduo, você está fazendo com que essa pessoa se sinta bem, se sinta amada, se sinta especial. É muito ruim quando às vezes você depara com uma criança ou alguém que fala assim, olha, na minha infância, a minha mãe tinha o filho preferido, aquele que ganhava tudo, aquele que sabia de tudo. Eu sempre fui comparado com meu irmão, porque meu irmão fez isso, fez aquilo e eu não fiz. O meu irmão se formou na faculdade e eu não me formei. E o que eu te falo, os saberes da vida são tão amplos que não é um diploma que vai dizer quem você é. Não é um doutorado, não é um mestrado, entendeu? Tem gente que nunca foi na escola, que nunca pegou um lápis e chega aqui e dá uma aula para você de vida, dá uma aula de tanta coisa que você não consegue nem imaginar. Por quê? Porque tem vivência, tem experiência. O ser humano é feito de vivência, experiência e memória. E como ter memória se não viver e se não experimentar as coisas? Então, às vezes, uma pessoa que você fala assim, a minha mãe, por exemplo, fez até a terceira série. E a minha mãe alfabetizou os filhos, alfabetizou meu próprio filho, enquanto eu estava trabalhando e estudando. Ensinou meu filho a mexer com ábaco, ensinou meu filho tabuada, não sei o quê, tal. Sem nem ter chegado em fase de aprender inglês. A minha mãe ensinou inglês para o meu filho. Algumas coisas, né? Mas ensinou. Por quê? Porque ela foi atrás do conhecimento. E ela falava assim, sempre falou para mim, é uma coisa que eu sempre tenho em mente. Você tem que sempre, não pode menosprezar o conhecimento de ninguém. Todo mundo é importante do jeito que é. E todo mundo tem um saber importante para si e para o outro, né? Tem um estudo de Howard Gardner
que ele estava cansado de ver todo mundo falando só sobre teste de QI. O teste de QI só vê se você sabe português e matemática. E ele criou outros testes, outros tipos de inteligências. Quer dizer, se você é artesã, se você faz trabalhos manuais, você nunca pisou na faculdade, você também não tem uma inteligência? Você também não pode ser superdotado? Você também não pode ser acima da média? Só porque você não tem um diploma? Só porque você não frequentou a faculdade? Só porque... Não. Então, quando você valoriza o que você sabe, você valoriza o que o seu filho sabe, você valoriza as pessoas, você está agindo corretamente. Porque antes de ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom ser humano. E tudo que a gente aprende, ninguém tira da gente. Às vezes a gente pensa assim, mas faz tanto tempo que eu não faço um bolo, como é que eu vou lembrar a receita, tal? Se você algum dia fez, a receita está lá guardadinha. É o que eu falo, o nosso cérebro é como se fosse uma grande biblioteca cheia de livros. Cada livro está no seu cantinho específico. Tem livro que está bem empoeirado, faz tempo que a gente não mexe nele lá. Mas se você tiver que, por algum motivo, acessar aquele livro, está lá. Então, toda vez que a gente aprende, que a gente conversa, a gente está aprendendo o tempo todo. E isso, assim, é inexplicável. Então, valorize o seu conhecimento, valorize o conhecimento do seu filho, valorize o conhecimento do seu esposo, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai. Você tem que valorizar esse conhecimento, porque é esse conhecimento que faz o mundo girar, né? Então, tem que valorizar as pessoas. Para de colocar rótulo, sabe? Se for fazer alguma coisa, sabe, fale algo produtivo, algo bom. Sabe aquele negócio de crítica? É uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva é quando você fala para alguém algo que vai construir e não destruir. Certo? Então, quando você for falar algo para alguém, mesmo que você... vou dar um toque na pessoa, dá um toque para construção. Não para destruição. Esteja aqui nesse mundo para construir. Não para destruir as pessoas com palavras, com rótulos. Né? Esteja aqui para ensinar o seu filho valores, esteja aqui para ensinar a sua família valores, montar alicerces. A cada dia que se passa, a gente coloca um tijolinho novo no alicerce ali da nossa casa. Tia Lu? Acho que teve algum problema. Voltei, gente. Tinha caído aqui a internet, Sumiu. mas tô aqui. Estava aqui ouvindo tudo e admirada. É isso mesmo, né, Aline? Nós precisamos valorizar as pessoas que estão perto e de longe. Às vezes, o celular, nós, com WhatsApp e todas as outras redes sociais, a gente conversa com tantas pessoas longe e as que estão perto, dentro, às vezes, da nossa própria casa, a gente não tem vivência com elas, não construímos, né, alguma coisa com eles. Então, que você possa ter aprendido nessa live, né, que já tem 43 minutos. É porque eu falo muito pouco, você entendeu? Pode ter aprendido alguma coisa especial nessa noite, porque realmente a vida ela é feita de momentos, né? E cada momento eu e você estamos aprendendo um com o outro, tá bom? Eu quero te agradecer, Aline. Eu vou estar encerrando essa live já. Passou rapidinho, né, Aline? Passou. Mas eu não vou te deixar em paz, viu, Aline? Tá. Vamos fazer outros encontros como esse, porque foi de muita importância para muita gente está gostando dessa live, tá bom? Estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp. Então, nós vamos marcar um outro encontro com a Aline Vicente, que é formada, especializada em neurociência aplicada à educação. Né? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma mensagem, se você quer fazer algum comentário, pode escrever aqui na live, que ainda está ao vivo, ou pode também deixar aqui no comentário, que depois a gente vai estar anotando as perguntas para uma outra oportunidade. A gente está fazendo mais um encontro. Tá bom, Aline? Tá bom, ó. Gostaria de agradecer a todo mundo que estava aí acompanhando a gente, tá? Deixar um beijo, um abraço para todo mundo, para a família, para você, Lu, que tô morrendo de saudade de você.
Tá? Vamos fazer mais live sim, vamos trocar mais experiência, né? E vamos sair dessa um ser humano melhor, né? Sempre. Deus Exatamente. te abençoe, abençoe seu casamento, seu filho. E você que estava assistindo aqui a nossa live, né? Todos por uma cidade melhor, que você também tira proveito desse momento, né? Dessas lives que a gente está fazendo durante a semana. Ontem eu estive aqui com o Sargento Antunes, ele deu dicas sobre segurança. Se você não viu a live, ela está disponível aqui na página e também lá no meu canal do YouTube, Tia Lu Oficial, tá bom? E essa live que foi maravilhosa, né, Aline? Aline, eu quero te fazer um convite para a gente falar sobre o luto. Sim. Vamos fazer uma live falando sobre o Vamos. luto? Vamos. Né? O luto infantil, como trabalhar o luto, né? No infantil também. Isso é muito importante, né, gente? A gente aprender com quem realmente tem o conhecimento, que é a Aline, ela é formada sobre esses assuntos, mas também a nossa troca, a nossa vivência, tá bom? Vamos marcar então uma outra live, Aline? Vamos sim. Vamos falar das nossas experiências como seres humanos passando por perdas bem complicadas, né? Então tá bom. Um beijo para você e um beijo para todos vocês que estavam aí acompanhando. Fique com Deus, gente. Até a próxima.